inevitável. Eu acredito que a gente caminharia a passos talvez mais curtos para esse lugar que nós estamos hoje. Então a pandemia ela deu uma acelerada nisso. Interessante. Mas eu não acredito que ela foi um divisor de águas, mas eu acredito que ela seria inevitável. As transformações que hoje nós vivemos num menor espaço de tempo, nós viveríamos de qualquer forma com a evolução das tecnologias. Então o que aconteceu é que quando a pandemia veio, a maioria das empresas se preparou para um ambiente que ela só postergava essa preparação, né, de levar as pessoas para um trabalho mais remoto, com uma análise de custo ali, né? As pessoas, eu vou usar menos escritório, eu preciso ter menos lugares aqui, as pessoas podem trabalhar de casa de formato híbrido ou totalmente nas suas casas, eu preciso gerar um ambiente, uma condição para que ela trabalhe dessa forma. Isso já estava acontecendo, em algumas empresas já aconteceu, principalmente empresas de tecnologia. O que aconteceu é que a gente acelerou de forma a gente não estava 100% preparado para isso. Então a maioria das empresas teve que fazer uma preparação a toque de caixa. Mas era inevitável. A gente chegaria nesse lugar de alguma forma, acredito eu. E as pessoas naquela época, né, também estavam despreparadas. Sim. E aí eu acho que talvez esse seja o maior impacto, não nas organizações, nas pessoas, como uma forma da gente se adaptar mais rápido a ambientes que a gente não controla. O comportamento, ao lidar com a vida, a gente controla pouquíssimas coisas, né? O comportamento ele é passivo de adaptabilidade ao sistema que ele orbita. O controle ele está pouquíssimo na nossa mão, né? A gente influencia, a gente manipula, mas controlar, a gente controla pouquíssimo, a gente raramente controla a gente mesmo, né? Então o que a gente se deparou é com um certo grau de incapacidade de lidar com uma realidade que nós não nos preparamos para ela. E aí, de fato, a gente foi lidar então com uma finitude. A morte ficou muito perto da maioria das pessoas que tiveram parentes, que faleceram. Mudou a rotina em si, que eu não poderia sair, mudou as relações sociais, mudou a relação com o trabalho, a minha casa deixou de ser uma extensão do descanso para ser uma extensão do meu trabalho, os limites entre trabalho e casa se dissiparam, né? Então, muito provavelmente, a maioria das pessoas que começaram a trabalhar, que trabalharam na pandemia, trabalharam mais do que trabalhavam quando estavam no ambiente corporativo fisicamente, né? E aí a gente começou a entender essa dinâmica de que o mundo vai funcionar para além da gente. E aí, quando a gente começou a retornar, o mundo começando a voltar ao que era antes, havia-se uma expectativa de que, olha, a gente vai herdar um modelo híbrido ou um modelo de ficar em casa na maioria das empresas. E gradativamente a gente foi observando que não, que a maioria das empresas foram voltando com os funcionários presencialmente. Isso gerou uma frustração nas pessoas também. Então a gente colheu desse ambiente diversas mudanças, né? A gente lidar com a finitude, a gente lidar com a incapacidade de controlar o nosso ambiente, a gente lidar com adaptar-se rapidamente a cenários que não eram previstos e a lidar com frustração de expectativas de como nós esperaríamos que nós sairíamos dali e herdaríamos um novo modelo de trabalho. E a gente herdou, talvez, a mesma coisa. E uma coisa interessante que eu via muito na pandemia era que sairemos melhor da pandemia. As pessoas sairão melhor desse ambiente. E eu não acredito que foi isso que aconteceu para a grande maioria. Um maior grau de ansiedade, né? A ansiedade, como emoção secundária, ela tem como critério controle e preparação. Ou seja, a gente se sente ansioso quando a gente não se sente no controle ou a gente não se sente preparado. Esses são os maiores geradores da ansiedade, né? A ansiedade, ela não precisa do objeto estar ali. Diferente do estresse, que o objeto do estresse, estressor está ali, a ansiedade, ela é projetiva, né? O projeto. E aí, como a gente não se sentia no controle, a gente não tinha um lapso temporal de quando aquilo iria acabar, a gente viveu num grau de incerteza gigantesco. Nós não tínhamos informações muito concretas do que era realmente a Covid, qual o impacto, se eu pegasse, como que o meu sistema... algumas pessoas tinham sintomas super leves, outras pessoas sintomas super graves, levando ao falecimento. Então, acho que isso tudo, tanto para a gente lidar com nossa finitude, com a finitude das pessoas que estavam ao nosso redor, e muitas delas, as quais a gente não podia estar perto delas, né, fisicamente, de fato, redimensiona, reconfigura a nossa forma de lidar com a vida, de lidar com as relações, de lidar com prioridades. E aí, saindo dali, muitos de nós repriorizamos mesmo, né? Criamos novas hierarquias do que realmente é importante.
mas muitas pessoas voltaram à vida assim como ela era antes. E essa que é a dicotomia, né? Foi muito pessoal. Foi muito pessoal. Tanto que a gente fala, pô, eu odeio ficar em home office. A gente vai falar isso. Mas a gente vai falar, nossa, eu achei um absurdo não poder continuar. Exatamente. Né? Então é muito subjetivo mesmo, é muito pessoal. Exato, é muito pessoal. Eu tive contato com várias pessoas que disseram, olha, eu não vi a hora de voltar. Aí eu escuto hoje, eu não vejo, eu só queria ficar em casa. Tá? Então, você escuta diversas. Algumas pessoas falam assim, cara, a pandemia pra mim passou. Pra mim foi um momento bom. Eu pude olhar para as minhas coisas, me ver dentro das minhas coisas. Para outras pessoas, você não conseguir ficar comigo mesmo. Então, de fato, foi o período um pouco antes da pandemia para frente. Como o algoritmo ele aprende com o nosso comportamento, e muito provavelmente, e hoje nós vivemos na economia da atenção, ou seja, tudo que é formatado nas redes sociais, nas redes, para que mantenha você ali dentro para vender anúncio, enfim, as redes sociais querem que você fique ali o maior tempo possível rodando o scroll infinito, né? Esse é o objetivo, e ali talvez a gente tenha passado muito mais tempo nas redes sociais durante a pandemia, e o algoritmo entendendo esses comportamentos, e naturalmente você tem dentro dessas empresas, você tem um conjunto de neurocientistas ali que entendem a forma que o cérebro funciona. E eles entenderam de forma primorosa, Lutz, como que o sistema de recompensa, principalmente o sistema mesolímbico, funciona. Ou seja, esse reforço intermitente que as redes sociais nos dá. E o que é esse reforço intermitente? Você tem ali, muito provavelmente já teve aqui vários neurocientistas que falaram sobre a própria dopamina, que é esse neurotransmissor ligado à expectativa. A dopamina é ligada à expectativa, à vontade, ao que eu espero, não efetivamente à realidade, à recompensa em si, mas em que eu vou buscar. E as redes sociais, nesse scroll infinito, nessa roleta russa, o que ela tem é reforço intermitente, que hora eu acho uma coisa muito boa, hora eu não acho uma coisa muito boa. Mas eu sempre estou na expectativa que dali para frente eu vou continuar e vou achar uma coisa melhor. Então a dopamina, nesse scroll infinito, ela está sempre projetiva no próximo, né? No próximo, no que eu posso achar de melhor e tudo mais. Então, exatamente igual o estudo do ratinho lá, né? Que da aguinha do ratinho. Exato. Não lembro quem que fez esse estudo. Tem o do Pavlov, na verdade, com cachorro, mas tem o Watson, se eu não me engano, que fez um ratinho anteriormente. Mas é exatamente isso, é um condicionamento ligado ao sistema de recompensa mesolímbico. Então... As bets, né? O tigrinho funciona exatamente assim, né? Exatamente. E o que é mais interessante, que como modelo de negócio é um modelo quase que infalível, mas é pavorosamente custoso para o ser humano, né? Porque no modelo de como um tigrinho, por exemplo, você tem ali uma roleta. E aí tem um negócio chamado expectativa de quase ganho, né? Então você tem que alcançar 3 maçãs. Aí o primeiro vem uma maçã, o segundo vem uma maçã, o terceiro vem a maçã, mas para na banana. Aí foi quase, você fala assim, nossa, foi quase, da próxima. Ou seja, eu joguei mais dopamina da próxima porque quase ganhei. Então esse efeito de quase exponencializa o efeito dopaminérgico, que é o que as redes sociais... Sádico, de certa forma, sabe? Do ponto de vista... Gostei dessa palavra, cara. Se aprofunda nisso, que é interessante. Porque eu acredito, tem um livro do Palazzo que chama The Dark Partner, que é o lado sombrio, e ele fala sobre ética empresarial. E ele fala que a maioria das empresas não nascem com... Não existe, talvez, elas não nascem para criar isso dessa forma. Elas nascem claro, para dar retorno para o acionista, mas para cumprir sua função social, de entretenimento, por exemplo, como o Facebook talvez tenha nascido, a gente viu o filme, mas enfim, nasce como uma função social, talvez. Só que ao passo que ela vai se desenvolvendo, ela vai entendendo monetização, ela vai fazendo concessões e abrindo mão de alguns princípios éticos em relação aos benefícios que ela vai colhendo. Não tudo de uma vez. Então, talvez, quando nasceram essas empresas, elas não entendiam efetivamente o impacto que elas causariam nas pessoas. Mas ao passo que elas foram entendendo, e aí elas foram fazendo pequenas concessões. Tá causando esse impacto, mas aqui eu acho que não vai ser muito grande, deixa pra lá, continua. Hoje, com certeza, todas sabem do impacto. E continuam fazendo. Só que aí existe uma dinâmica de lideranças mesmo dentro de uma empresa tipo Meta, que ninguém mais tem o botão ou a decisão final sobre nada, né? Exato. Então todo mundo vai... É o sistema. Os sistemas, os acionistas, e o caramba. Então já não tem mais pra onde voltar, né? Exato.
E é isso que o livro fala, né? Do Palazzi. Ele fala exatamente isso. Você cria um sistema onde o financeiro talvez seja a grande base do retorno de todo o negócio. Precisa, mesmo um negócio, uma ONG precisa de dinheiro para ela sobreviver. Mas eu vou criando um sistema onde eu despersonalizo a decisão. Ou seja, não é a pessoa que toma... eu vou cobrando eu vou sendo pressionado, aí eu vou pressionando de baixo, vou pressionando. No final das contas, todo o sistema pressionou, você não sabe de quem é a culpa. Né? Você não tem como imputar. Claro, você tem juridicamente sim, mas como que você personaliza isso? E aí o sistema se torna um sistema deletério, sádico até, quando se sabe a intenção disso. A verdade eu acho que todos nós fazemos parte de um grande experimento social. Né? E quando você vai fazer um mestrado, um doutorado, você tem que passar por um comitê de ética para saber se o experimento que você vai propor ele é um experimento que não causa danos aos experimentados, né? Ao seu público. Todos nós fazemos parte de um experimento social que não passou por um comitê de ética. Não passou por isso, cara. Perfeito, cara. Nossa. Só que todos nós concordamos em participar. Quando você aceita lá os termos sem ler e faz parte, você faz parte do experimento, aceitando as condições. Mas é impressionante, né? Porque a gente fala muito. Porque diferente, tem uma teoria do Clark Chalmers de 1998 que fala de cognição estendida. O que é cognição estendida na sua pequena base? Quando você escreve, você está aprendendo alguma coisa, você escreve alguma coisa no caderno para depois você ler, isso é uma cognição estendida. Você terceirizou para o caderno um pedaço da sua memória. Aquele conhecimento não está no teu cérebro, ele não está numa rede sináptica, num engrama, ele está ali no caderno. Então você já estendeu para fora como se fosse um pequeno drive externo, mas físico. E aí a gente começou a fazer isso para agendas telefônicas. Hoje a gente não sabe qual é o telefone de ninguém. Começou a fazer isso para o Waze, para o Google Maps. Você não precisa saber. Cara, às vezes eu me sinto um imbecil, porque tem um caminho que eu faço que é praticamente todo dia e eu não sei fazer sem o Waze. Exato. Você terceirizou a cognição decisória para um agente externo. E aí a gente faz isso, sempre fez isso. Durante muitos anos a gente fez isso. Qual que é a diferença, Lutz, da gente terceirizar, então, uma memória, uma cognição simples para uma IA, por exemplo, que é o que acontece com a IA hoje, que é o objeto do meu estudo no doutorado? É que a IA é um agente cognitivo ativo. Ela não só é um repositório de informação, ela é um tomador de decisão. Verdade. Ela é um tomador de decisão analítico. Então, muitas vezes, do que você imputa para ela te dá resposta sem que haja nenhuma interferência analítica da tua parte. E se você não toma aquilo ali como algo a ser lido, relido, repensado, avaliado, você simplesmente terceirizou para a IA uma cognição, parte da sua cognição, parte da sua decisão, parte do seu pensamento crítico, analítico. Quanto mais você vai fazendo isso, mais você vai atrofiando as áreas ligadas a esse tipo de cognição. Então, no momento de resgate, ou seja, no momento... Então, imagina que você usa a IA para melhorar um e-mail teu. Né? E aí você vai fazendo isso. Então, lembre-se que quando você começou, você escrevia o e-mail todo bonitinho, com pontuação, com uma linha de pensamento. Aí, a partir do momento, você foi entendendo que se você errasse uma palavra, ela corrigia. Se você errasse a pontuação, ela entendia. Você começou a entrar com menos acurar, com menos cuidado. Você começou a pontuar menos, falar de qualquer jeito quase, e ela te devolve a resposta bacana. Ou seja... A hard user, assim, de IA, desde o comecinho. Como curioso. Assim como eu. E eu escrevia muitos roteiros, né, para outros canais no YouTube. E aí, no começo, quando eu falei, caramba, isso aqui é genial, é sensacional e tal. E eu achava que eu escrevia bem. E aí eu comecei a usar muito IA, assim, né? E eu falei, pô, mas eu escrevo bem, mas às vezes eu consigo... Às vezes eu tô com branco, por exemplo. Sim. Ela vai lá e complementa pra mim. Maravilha. E melhor do que a gente, às vezes eu era muito ruim com pontuação. Ela arrumava pra mim. Só que hoje eu pego pra escrever uma coisa, assim, do zero, cara, eu travo completamente, assim. Se não for algo que eu tô muito empolgado, que eu tenho muita noção de como é que tá, eu vou travar. Não tenho... Eu perdi muito dessa capacidade de escrita criativa, sabe, depois da IA. Isso. Então imagina você que aprendeu no modelo tradicional, no modelo analógico, num livro e tudo mais. Agora imagina uma criança que hoje está sendo alfabetizada ou ensinada ou educada com esse modelo. Então a gente também já muda a forma. Então qualquer geração usando terá um impacto. Mas a minha geração, por exemplo, eu sou 40 mais, é uma geração que aprendeu através de livros. Nós não somos nativos digitais. Então o aprendizado digital veio a posteriori, a nossa formação básica.
Agora imagina quando a formação básica ela não é munida desse tipo de conteúdo hard. E aí eu vou ter uma deficiência em algum grau da capacidade crítica, de pensamento, analítica dessas pessoas. O Steven Pinker fala que o nosso pensamento ele é linguístico, né? A gente pensa linguisticamente. E quando você reduz a capacidade lexical das pessoas, você reduz a capacidade de pensar das pessoas. E aí a gente entra numa toada problemática. Agora, Lutz, eu não estou sendo ludista, tá? O ludista que na era industrial, aqueles colaboradores que falam assim, olha, as máquinas vão tomar o nosso lugar, vamos quebrar as máquinas têxteis da indústria têxtil lá, por melhores condições, eles lá quebravam porque achavam que as máquinas iam tomar o lugar deles. Ou seja, eu não sou contra, né? Mas a gente precisa analisar com critério o impacto que elas vão ter na nossa cognição, porque a gente não está parando para pensar nisso, ou pouquíssimas pessoas estão parando para pensar. A gente pensa uma coisa, Lutz, pensando que vamos pensar num modelo de retorno de negócio. Qual que é o objetivo central de lucratividade da maioria das empresas? É lucro infinito e custo zero, né? O que toda empresa pensando em retorno financeiro quer? Lucro infinito, custo zero. Quanto mais eu conseguir aumentar o meu lucro, mais eu conseguir reduzir o meu custo, maior é a minha margem, maior o retorno para mim. Esse é o melhor dos mundos. A IA veio para exponencializar desempenho, né, de uma certa forma, porque ela associa muito mais rápido que o humano. Ela faz ligações milhões de vezes, mas ela é muito melhor nesse tipo de associação que nós, seres humanos. Só que existe uma dicotomia entre desempenho e autonomia. Porque a menor velocidade para uma entrega de qualidade será a nova velocidade padrão. Ou seja, se você demorava antes 2 horas para fazer um relatório e hoje você entrega o mesmo relatório em 15 minutos, você vai ser cobrado agora em quanto tempo? Exato. Em 15. Só que nesses 15 minutos você teve a capacidade, então, de analisar o próprio relatório que você gerou? Se você não teve a capacidade de analisar, você melhorou o desempenho e reduziu sua autonomia. A sua capacidade de análise daquele conteúdo ficou menor. Ou seja, a gente está aumentando o desempenho no curto prazo, mas a gente está reduzindo a autonomia das pessoas e o desenvolvimento cognitivo delas no médio e no longo prazo. Existem alguns estudos, cara, rolando, porque hoje tem muito o vibe coding, né, também, para os desenvolvedores e tal. Uhum. Eu vi alguns estudos comparando, por exemplo, o uso do vibe coding versus o codar normal, raiz e tudo mais. E o que eles encontraram, né, é que, assim, o cara que programava usando vibe coding, ele tinha uma percepção que ele estava fazendo muito mais e muito mais rápido. Uhum. Né, enquanto o outro, uma coisa muito mais lenta. Só que no final do dia, os dois produziram a mesma coisa, sabe? Que talvez ele tinha que fazer algumas correções. Eles ficavam corrigindo, voltava, não sei o quê. Porque a programação tem muito isso, né? Eu não sou programador, mas assim, eu tenho alguma experiência com isso. Você tem, antes de você criar dependendo do tamanho daquele programa, você vai planejar ele, né? Você tem que pensar a arquitetura na arquitetura daquele software, né? Exato. E aí, esse é todo um processo, depois você vai lá, vai codando cada peça por peça, né? As IAs, elas deliram, né? Elas não têm, o nível de acurácia dela não é tão grande assim. Então, muito ainda tem que se corrigir do que é feito. Só que o que é interessante é que eu preciso de alguém com conhecimento prévio para fazer as correções. Então, é a mesma coisa de eu trazer a aprendizagem de uma IA, eu passo para a IA e faço uma pergunta assim, quem descobriu o Brasil? Se a IA fala assim, foi Dom Pedro I. Se eu não tiver o conhecimento prévio para avaliar se aquela informação é correta, eu aceito aquela informação. Então, eu passo o erro para frente. Então, até para usar IA, você precisa de um nível de conhecimento prévio. O que a gente talvez não está tendo quando eu falo de pessoas... Eu acredito em 3 vieses em temas polêmicos, 3 vieses que são os maiores que hoje a gente pode observar nas pessoas. Um é o viés da confirmação da hipótese. Ou seja, a gente acredita tanto em algo que quando vem uma informação diferente do que a gente acredita, a gente tende a não levar em consideração a informação mesmo, ela muito bem pautada numa ciência ou com dados reais. A gente exclui a informação. Tem outro viés que é o viés da falácia ad hominem, que é, eu gosto tanto de uma pessoa, de um ente político, de um ente empresarial, que não importa a bobagem que ele ou ela fale, eu acredito que ele representa a minha ideologia. E o oposto é verdadeiro, né? Eu odeio tanto aquela pessoa que mesmo que ele fale algo super importante, interessante e real, eu vou ignorar porque ele não representa os meus valores, as minhas crenças, as minhas ideologias. E o outro viés é o viés da representatividade, que a gente se cerca de pessoas que se parecem com a gente, pensam parecido com a gente. E a gente chama aquele ciclo de bom senso, né? Como se o bom senso existisse.
E o bom senso é uma grande falácia. Não existe bom senso, existe o meu senso. Repare que quando você pede bom senso para alguém, você pede que essa pessoa tenha um senso parecido com o seu, ou um senso que no mínimo você aceita. Então, o seu bom senso, ele é parcial, seletivo e tendencioso. Ele é um viés. As redes sociais entendem isso, o ChatGPT, o Cloud, os modelos de IA entendem isso, e eles vão tender a mostrar para você aquilo que mais conversa com você. Então, se você é pró-armamentista, muito provavelmente a resolução a resposta da sua pergunta vai estar ligada ao armamento para tudo. Se você é mais pacificador, ele vai provavelmente responder. Então, de fato, a IA, ela se torna imagem e semelhança da gente. Ela mente bem igual a gente. Sim. E você viu uma epidemia, para usar um termo que tem a ver com o que a gente está falando, de AI-induced psychosis, tipo, psicose induzida por IA. Sim, sim. E tem até o ChatGPT, a OpenAI, assim, soltou um relatório sobre isso e tal, quantos estariam tendo psicoses, assim, induzidas por IA. Acho que foram até então 640 mil pessoas. Nossa, não tinha esses dados todos. E assim, é muito interessante, assim, eu queria muito... Até produzi uma vez uma ideia que eu tive de produzir um documentário sobre isso, de eu viver 30 dias fazendo o que a IA me mandava, assim, mas aí um cara já fez isso. Uhum. E aí ele propositalmente fez a IA induzir. De forma geral, nessa interação, a primeira coisa que ela está fazendo é fragmentando a própria atenção. Então ela divide... Eu não sei se você já trabalha com 2 telas de computador. Não gosto. Não. A maioria das pessoas trabalha com 2 telas de computador no ambiente corporativo. Aí não tem problema trabalhar com 2 telas. O problema é o que você faz com as 2 telas. Se em uma tela está rodando uma reunião, na outra tela você está respondendo um e-mail, você fragmentou sua atenção. Você não consegue prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. O cérebro de nenhum ser humano vivo faz 2 coisas ao mesmo tempo quando ambas precisam de foco e de atenção. Então, o que você faz é fragmentar. Isso ali vai consumir mais ATP. Isso vai te cansar mais. Então, você vai ficando mais exausto. E o seu controle vai aumentando, talvez, ali. Porque a gente não tem só 2 telas. Você tem uma tela, talvez, de um relógio e outra tela de um celular. Então, você está em 4 telas. Se você não tem as notificações, você está o tempo todo fragmentando a sua atenção. Então, você fica com o seu controle, o cortisol do estresse aumenta, seu controle inibitório vai para baixo. Então, você tem fragmentação da atenção, você tem redução da capacidade cognitiva, você aumenta a impulsividade, a agressividade, você vai para você aumenta comportamentos de risco. Então, se você é uma pessoa que joga, muito provavelmente você vai buscar comportamentos compensatórios, dopaminérgicos. Se você é uma pessoa que come compulsivamente, muito provavelmente você vai comer compulsivamente. Se você é uma pessoa que se droga, muito provavelmente você vai se drogar. Enfim, a maior facilitação para que você tenha esses comportamentos adictos, você tem muito provavelmente ali uma baixa regulação emocional, então você fica mais suscetível ao ambiente e às vicissitudes do ambiente, né? O ambiente regula mais você do que você regula o ambiente. É aquilo que você estava falando até antes, né? Assim, que a gente não tem muito controle, mas a gente tem uma medida, né? De algum controle, só que isso diminui ainda mais. Exatamente. Nós somos sistemas complexos, abertos e dinâmicos. Ou seja, muita coisa interfere no nosso comportamento. Muitas variáveis interferem no nosso comportamento. Abertos, porque você tem interferência de dentro para fora e de fora para dentro. Você é a mesma pessoa quando você está com fome? Não. Se há uma ausência de glicose, com sono, exatamente. O que acontece dentro de você regula alostaticamente o seu comportamento, que é externalizado. E se acontece uma coisa fora de você, também uma observação pelos seus sentidos, alguma dor, frio, você também, o seu comportamento se regula para isso. Então você é um sistema aberto, de dentro para fora e de fora para dentro. E você é um sistema dinâmico, porque novas variáveis vão sendo inseridas ao longo do tempo que vão interferir, e outras que antes não interferiam vão interferir. E isso ciclicamente junto com o contexto e com o ambiente. Então, nós somos extremamente suscetíveis ao que acontece com a gente. Se não há um mínimo de controle cognitivo para que a gente delibere as nossas decisões, a gente fica à mercê do que acontece com o nosso ambiente. E o ambiente direciona a gente. E você vira um refém de você mesmo. Aí você não é livre. Você fica à mercê dos seus desejos. Uhum. E quem fica à mercê dos seus desejos, segundo Sartre, por exemplo, não é Kant. Na minha vida, o que mudou depois que mais... Porque, cara, eu já tive momentos onde eu usei menos rede social, consumia menos conteúdo na internet e tal. Mas tem uns 2 anos, assim, que eu tô bem viciado. Sim. Forte uso. Forte uso, exato. O que eu sinto que mudou bastante
Não é nem a capacidade, no meu caso, tá? Isso é muito pessoal. A capacidade de ficar focado numa tarefa. Só que o quão aquela tarefa precisa... O quão motivado eu preciso estar pra pegar naquela tarefa. Então, por exemplo... Cara, tocar guitarra pra mim, por exemplo, ficou muito mais difícil. Mas quando eu sento e toco, o foco continua o mesmo. Flui. Mas agora, você levantar, pegar a guitarra, ligar, não sei o quê, e aí o começo ainda você tá frio e tal... Até você começar a sentir prazer tocando, demora. Sim. E aqui não, eu abro o Instagram e eu começo a sentir prazer na hora, né? E aí eu senti isso, assim, é a mesma coisa pra leitura, né? Então, porra, às vezes pra você pegar o livro, qual livro que você vai ler? Tem que ser um assunto que eu tô interessado já. Aí você vai ler, aí você vai começar. E no começo ainda é truncado, demora uns 15 minutos até você entrar. E aí aqui eu abro o Twitter e tô, entendeu? E às vezes, muitas vezes, eu não tô vendo besteira, eu tô vendo uma coisa que aparentemente interessante, produtivo e tal, mas nada daquilo tá sendo agregado de fato, né, pra mim. Então eu sinto que foi isso, assim, ficou muito mais difícil eu engajar em tarefas que o esforço é maior, sabe? Sim. As redes sociais, a tecnologia, principalmente as redes sociais, elas trazem essa dificuldade do longo prazo, né? Tudo, o feed, ele traz o benefício de curto prazo. Você vai ali ativar o sistema mesolímbico, recompensas de curto prazo. Nós, naturalmente, como seres humanos, nós já temos um sistema curto-prazista. Ou seja, se eu perguntar para você o que você gosta mais de comer, uma salada ou um hambúrguer, muito provavelmente você vai falar hambúrguer. Porque o valor calórico de gordura e de açúcar, que é o que traz energia, vontade e palatabilidade, é muito maior do que o valor de um alface, né? Ou seja, o valor do alface, ele não está no alface. O valor do alface, ele é aportado, né? Eu coloco o valor no alface. O que é o valor do alface? É o paladar? Não. É eu emagrecer, é eu ter um intestino mais regulado. Ou seja, eu tenho que olhar aquele benefício como longo prazo. Então, nós, naturalmente, como seres humanos, já somos curtoprazistas. A gente sempre vai buscar o maior valor no menor espaço de tempo. Sempre que eu digo assim, a maior probabilidade do nosso comportamento é o que eu ganho com isso, quanto tempo demora para eu ganhar isso. Isso, naturalmente, a gente vai fazer. Quando a rede social, o algoritmo entendeu isso, maravilha, eu vou usar de um sistema que já é favorável para isso, para eu exponencializar isso. Então, as pessoas não vão precisar de pensar mais no longo prazo. Então, curto prazo é a maior vantagem. Então, deixou isso mais latente para a gente, muito mais latente. E quando você se acostuma com esse benefício de curto prazo, você abrir mão dele para aportar valor numa coisa que não tem tanto valor do curto prazo, é mais custoso. Envolve você ativar as regiões ali frontais, pré-frontais, principalmente projetivas, de benefício de longo prazo. É abrir mão de algo agora para ganhar algo lá na frente que você nem tenha certeza que vai ganhar. Então é o exercício metacognitivo. É como se esse sistema de recompensa tivesse